Oi, tudo bem? O meu nome é Lucídio, você está no canal Coisas de Lu. Pois olha, eu vou te ensinar hoje a fazer esse pão, que é um pão integral e que eu chamei de pão intuitivo, porque ele não tem receita. Eu vou te mostrar o ponto, né, como tu pode fazer, para que ele fique fofo assim, ó, porque pão integral geralmente é mais duro, né? E esse aqui ficou muito maravilhoso. Olha só os furinhos. Pois então vem comigo, vem que é muito fácil. E não esquece de dar o like. Eu falei num pão intuitivo, né? Um pão integral intuitivo, porque a gente vai fazer de acordo com a intuição da gente. Ó, vou medir aqui uma xícara. Deixa eu ver se está muito quente. Não, a água está boa. A água tem que estar assim, ó, que a gente consiga colocar o dedo e não queime. Até eu acho que está um pouquinho quente, eu vou botar meia xícara então de água fria. Ó, meia xícara então de água fria, meço assim, já está boa. O que eu faço agora? Eu coloco uma colher de fermento, é fermento biológico, eu uso esse granulado aqui, eu coloco aqui em cima da água morna, pego uma colher de chá de açúcar. Pode ser açúcar mascavo, pode ser o açúcar que quiser. Eu vou usar esse branco porque é tão pouquinho. Uma colher de chá de açúcar. Agora eu coloco um pouco de óleo, ó. Só assim, ó. Deve ser umas 2 colheres. Coloco uma pitadinha, então, de sal. Ou uma colherinha dessas, meia colher de chá de sal, ó. Bem pouquinho. Que é para não deixar o pão salgado e nem sem sal. E agora, então, eu vou de acordo com a minha intuição, como eu falei. Ó, eu tenho aqui farinha de trigo integral, tá? Essa minha tá nesse pacote porque ela é orgânica, eu comprei, né? Da minha vizinha aqui que faz pão orgânico. Então, e eu comprei, então vou misturar com farinha de trigo branca e farinha de trigo integral. Não precisa ser orgânico, né? Se tu não tem a facilidade de ter, pode fazer com farinha de integral e farinha de trigo branca também que dá. Não tem problema nenhum. Mas o fazer o pão é isso aqui, ó. É tu colocar a mão e sentir a textura, né? Para ver o quanto que vai de farinha. Eu vou colocando, eu não tenho uma medida, porque eu faço na intuição todos os pães. Não colocar muita farinha agora, principalmente a integral, porque a farinha de integral, ela absorve mais água, né? Ela tem mais fibra, então ela absorve mais água. Eu estou colocando mais farinha integral do que farinha branca, né? E outra coisa que eu aprendi, não sei, tu pode até me dizer, né? Que pra gente comer pão integral não adianta se a gente não torrar. A gente tem que torrar, seja pão branco, seja pão integral. O bom é que se torre depois de pronto, né? Claro. Porque daí ele fica sem glúten. Acredita isso? Já ouviu falar nisso? É que a gente vê cada coisa na internet, né? E eu não sei se é verdade. Então, me conta aí. Já ouviu falar nisso? Que a gente pode tirar o glúten do pão só no torrar ele? Acredito que sim, né? Diz esse médico que eu vi a palestra que a gente até nem incha, né? Que geralmente o glúten incha a barriga, a gente fica com uma barriga de trigo, conforme aquele livro, né? Naquele livro. Então, assim, tá mole ainda. Eu vou deixar aqui um pouco parado, né? Com tapadinho, que é para poder absorver, né? Vou até botar um pouco mais. É para poder absorver o líquido. O líquido, é para poder a farinha absorver esse líquido, né? Que ficou. Já tá quase bom para amassar. Ainda não tá desgrudando da mão. Mas eu vou deixar aqui parado um pouco. Vou pegar assim uma farinha, botar nos meus dedos para tirar. E vou deixar parado. Uns 15 minutos, né? Bem tapadinho. Que é para poder a farinha absorver todo o líquido. Porque senão, se a gente não faz isso, o pão fica muito duro, né? Daí tu vai comer um pão integral, os meus primeiros eu atirava na parede e quebrava, né? Tijolo. Depois então de uns 20 minutos que eu deixei aqui, ó, a massa já ficou bem mais despregando da mão, né? Eu vou colocando farinha aos poucos, né? Porque eu não quero um pão muito duro
E quando eu digo pão de intuição, é que a gente vai saber, né? É um pão sem receita que tu pode saber o ponto que vai ficar. É só não grudar mais nas mãos. Vamos botar aqui para a bancada. Isso, deixamos aqui. E agora então nós vamos trabalhar essa massa, porque como ela embora seja de farinha de trigo integral, mas é a farinha de trigo, né? E farinha de trigo a gente tem que ativar o glúten, porque tem glúten. Integral também tem glúten, só que a diferença é que tem mais fibras, né? Não é uma farinha branca, mas também tem glúten. Eu estou fazendo orgânica, porque eu tenho a possibilidade de fazer. E assim, né? A orgânica não tem veneno, né? Mas glúten tem. Então aqui, ó, mais um pouquinho. Eu estou usando mais farinha integral do que branca, né? Mas sempre tem que se colocar um pouco de farinha branca. Em qualquer receita de pão integral, a gente coloca farinha branca. E quanto mais a gente sovar assim, deixar ele bom, né? Bem sovadinho, mais macio ele vai ficar, porque vai ativar o glúten, né? Não pode deixar muito duro, porque senão depois fica uma pedra, né? O suficiente pra gente não grudar mais nas mãos, ainda tá grudando um pouco. Põe um pouco de farinha assim. É isso. Vou amassar então mais um pouquinho. Pronto, ó. Já coloquei, não coloco muita farinha, porque senão ele vai ficar depois duro, né? Como eu falei. Então assim, o suficiente pra gente amassar e não pegar na mão, ó. Não tá mais pegando nada. Tá aqui uma massa bem bonita, ainda tá mole, ó. Não é uma massa muito dura. Até porque a gente vai deixar descansar agora aqui no prato de novo, mas deixamos dentro de um forno, né, quente, não aceso, né? Esse de um lugar que seja quentinho, para deixar ele crescer. Eu tapo agora com um pano ou com um plástico aqui, se eu quiser, e vou deixar mais ou menos 1 hora crescendo. Esse pão vai ficar maravilhoso. Olha, um pão integral bem bom. Só deixei uns 40 minutos ali dentro do forno, desligado, né, claro. E olha que bonita que ficou essa massa. Bem bonita. E olha, não precisa mais colocar farinha nenhuma, porque ela já tá desgrudando aqui do pote, ó. Tá mole, mas ela vai pro forno agora, né? Então é isso, não precisa deixar duro. Eu vou colocar nessa forma aqui. Eu não vou untar, porque eu não quero. Deixa eu ver, senão vai ficar muita coisa. Acho que vai ficar muito grande. Mas vou deixar um pão bem alto, então. Porque depois a minha intenção é fatiar, né? E vai me dizendo depois, se tu conhece já essa história, né? De que se a gente torrar o pão, ele fica sem glúten, né? Comenta aí comigo. E agora, então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no forno. Eu vou colocar em 180 graus. Não vou botar muito forte, para ele poder assar direito, né? Olha, tá lindo, hein? Eu acho que ele vai ficar bem grandão. Vamos lá? Então, de 30 minutos, o pão já ficou assim, ó. Pronto. Ó, o pão já ficou pronto. Ficou lindo, ó. Vou deixar ele esfriar agora. Eu deixo assim, ó, que daí corre o vento aqui pelo ladinho. Ou posso deixar assim, para ele não ficar úmido embaixo. Deixar esfriar agora para depois a gente vir cortar. Chegou a hora então de cortar o pão, ó. Olha que lindo pão, hein? Ficou um pão macio. Vou cortar 2 fatias aqui. Um pão muito macio. Fofíssimo. E é isso, né? Pois então espero que tenham gostado. Isso foi mais uma das coisas de Lu. E compartilhem, né? Inscrevam-se no canal, porque ainda é de graça. Aproveitando então que eu fiz um queijo de semente de girassol, ó, que tá no canal. Olha só que lanche, né? Tu nunca sabe o que tu vai botar no pão, não pode com lactose. Pois aí, ó, uma comida sem lactose. Deliciosa, é um patezinho maravilhoso, como também pode botar um pedaço como se fosse queijo em cima. Dá para agora colocar na frigideira e fazer então uma torradinha também
é possível. Pois então, que ideia, hein? Pois olha no meu canal ali que tu vai aprender a fazer muitos queijos vegetais, tá bom? É isso aí. Vamos comer?